Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre panturrilha e a tendência que as pessoas têm a partir de uns 40 anos de fazer lesão na panturrilha, sendo sedentários ou esportistas, explicar os motivos e o que tem a ver com o seu comportamento, porque vocês sabem que o nosso canal aqui tem tudo a ver com comportamento, como o seu comportamento pode gerar uma lesão ou como ele pode gerar uma cura de uma lesão. Então vamos lá, não importa se você é sedentário ou esportista, as lesões na panturrilha são muito comuns e elas têm muito a ver com a forma como a gente se comporta no dia a dia. Então, vou trazer aqui uma história de um paciente que tinha mais ou menos uns 40 anos e ele começou a reclamar de muita tendência a ter dores musculares durante o esporte, lesões musculares, e ele me questionou porque quando ele tinha uns 18, 19 anos, ele fazia 4 a 8 horas de treino por dia, né? No caso dele, jogando tênis, e nunca tinha lesões, nunca tinha dores musculares, e agora com 40 anos ele percebeu que, mesmo fazendo muito menos atividade, 1h30 de tênis por dia, ele sentia muitas dores, tinha que fazer gelo toda hora lesões musculares, e ele não entendia o porquê disso. E é muito comum esse tipo de raciocínio associando a fazer a atividade física a ter a lesão. E o raciocínio é exatamente o contrário. Na verdade, quando ele tinha 18, 19 anos, além de ser mais jovem, é claro, ele se movimentava muito durante o dia. Ele tinha mais horas de movimentação por dia e isso fazia com que o corpo dele ficasse muito menos rígido. Com o passar do tempo, o nosso corpo normalmente já vai ficando mais rígido, mas não é só pela idade. Isso é só um dos fatores. Como vocês sabem, as doenças, as dores acontecem por motivos multifatoriais. As dores vão aparecer e vão ser mais evidentes em pessoas que se movimentam muito menos porque o corpo começa a ficar mais rígido. Então, a gente associar se movimentar muito a ter dor muscular não faz sentido. O que acontece, na verdade, é que a gente costuma ficar muitas horas por dia no trabalho, nas horas de convivência social, assistindo filmes, almoçando, jantando com as pessoas na posição sentado. E essa é uma posição que acumula muita rigidez no nosso corpo. Quando você está, por exemplo, vou dar o exemplo da panturrilha aqui, que é uma coisa que tem me perguntado, as pessoas têm me perguntado bastante. Por que depois que eu fiz 40 anos, toda hora eu tenho lesão de panturrilha, né? O que acontece é que sentado, na posição sentado, com o joelho a 90 graus, quadril a 90 graus e o pé a 90 graus, né, o tornozelo a 90 graus, você está numa posição fixa que você está acumulando rigidez no seu corpo. Se você não se movimentar mais durante o dia, o que acontece é que essa rigidez toda que você acumulou durante o dia, vamos dizer 8 horas, que é o normal de pessoas trabalharem, quando você for fazer esporte, essa rigidez vai com você para o esporte. Então, se você não fizer um bom aquecimento, um bom trabalho de mobilidade, quando você for lá dar os seus tiros na corrida, quando você for jogar seu basquete, seu tênis, na hora de fazer a propulsão, na hora de fazer o arranque, a chance dessa força gerar uma lesão é muito grande por conta do acúmulo de rigidez durante o dia. Principalmente na área que está marcada aí pela setinha, que é a junção da parte mais carnosa do músculo com o tendão, que é uma parte bem sensível. Isso porque esse é o ponto onde a gente gera maior estresse no músculo na hora de fazer uma arrancada. Então, é muito comum, por exemplo, uma pessoa que nem esportista, ela vai atravessar a rua dando aquela corridinha, ela está desaquecida, óbvio, porque ela está só atravessando a rua, ela acabou de sair do trabalho, vai lá, dá aquele impulso inicial para sair, dá a saída para a corridinha e sente como se fosse uma pedrada na panturrilha, como se alguém tivesse jogado uma pedra, e a gente chama isso de síndrome da pedrada, essa lesão que acontece na panturrilha, né, ou no tendão calcâneo, quando a gente rompe ele ou tem uma ruptura parcial, né, uma lesão parcial dessas fibras que normalmente estão na junção miotendínea, ou seja, na junção onde o tendão encontra o músculo. Então a recomendação aqui
não é que você fortaleça mais a sua panturrilha. É lógico, o fortalecimento é sempre bom, aumentar a resistência da musculatura, fazer um treino específico para o teu esporte é importante. Essa é sempre a recomendação, principalmente quando você está em reabilitação ou está treinando para aumentar a sua performance. Mas a recomendação aqui é que você se movimente mais de maneira geral durante o dia. E além disso, existe uma questão, eu fiz um vídeo há pouco tempo falando da importância que pode ter para a gente andar descalço, usar calçados minimalistas. Quando a gente usa um calçado como esse, que tem o saltinho, a gente está mantendo a nossa panturrilha encurtada o dia inteiro. Cada passo que você dá, cada momento que você estiver de pé, você está com a tua panturrilha em posição de encurtamento. Isso também é um fator que está gerando e contribuindo para essa rigidez na sua panturrilha. Diferente de calçados como esses, são alternativas, né, de calçados que não têm esse salto, e isso faz com que a sua panturrilha e o seu tornozelo trabalhem em posições que são mais naturais para a gente, ganhando mobilidade no teu dia a dia. Então não é só fazer um trabalho de mobilidade, é inserir esse tipo de calçado na tua vida. É lógico, andar descalço é mais eficiente ainda, porque o andar descalço dá mais percepção do solo, desenvolve mais musculatura intrínseca do pé, a mobilidade dos ossinhos do pé, são vários ossos no pé. Então, assim, tem uma série de benefícios e tem que ser cultivado esse tipo de hábito de andar descalço ou andar com calçados mais baixos. É lógico que em certos momentos, em situações, a gente tem que usar um calçado mais social, mas é importante, sempre que a gente puder, dar estímulos mais naturais para o nosso corpo, porque o nosso corpo entende isso de uma forma benéfica. A ideia de ganho de força, ganho de resistência, ela tem que vir dentro de um contexto bem planejado de treinamento. Quando você excede os seus limites, você tende a acumular muito mais rigidez no seu corpo, muito mais tensão por causa da recuperação muscular, e isso vai aumentar as chances de você ter lesão. Então, por isso que a gente fala sempre que é super importante você respeitar as suas planilhas de treino, no caso do corredor, se você tem um técnico te apoiando. No caso de esportes de quadra, também respeitar o seu corpo, aprender a respeitar o teu técnico, o seu corpo. No caso de atletas amadores que não tem técnico, sentir o corpo, perceber que tem uma dorzinha, que não é o dia de forçar. Uma dor é sempre uma dor e tem que ser respeitada. Então, a gente tem uma dor por tensão, que às vezes você faz um pouco de alongamento e ela melhora, um aquecimento e ela melhora. É uma dor que não é repetitiva, tudo bem, isso não tem problema. Então a gente tem que saber diferenciar. Tem que tomar cuidado com aquelas dores repetitivas. Se você está com a mesma dor há muito tempo, principalmente se ela é bem localizada sempre no mesmo lugar, isso pode significar uma lesão. Então é melhor consultar um profissional da área da saúde, um médico, né, e fazer um tratamento para essa lesão, para que haja uma regeneração do tecido e principalmente uma readaptação desse tecido ao estresse que ele que é proporcionado para ele, porque muitas vezes a gente tem processos de cicatrização repetitivos em partes do músculo. Isso causa muita rigidez, porque tem também fibrose cicatricial, né? Aquelas aderências, aquelas retrações que se formam no processo de cicatrização do tendão. E esse também é um fator que pode gerar lesões repetitivas, porque essa rigidez naquele ponto significa que naquele ponto provavelmente o seu músculo não vai mais ser lesionado, mas lembra que sempre os pontos que estão acima e abaixo daquele ponto mais rígido estão correndo um sério risco de serem lesionados, porque são pontos frágeis, como a junção miotendínea, onde o músculo se encontra com o tendão. É como se houvesse um novo tendão no meio do seu músculo, e é uma panturrilha, por exemplo, que está mais rígida que uma panturrilha normal, naturalmente já, porque tem um processo de cicatrização, uma cicatriz naquele ponto. Então é super importante manter uma rotina de soltura desse corpo, de soltura dessa panturrilha. Soltura pode ser feita com massagem, com alongamento, desde que o alongamento seja sem dor e no momento certo. Tem uma super discussão sobre, é bem polêmico falar de alongamento, porque a gente sabe que, por exemplo, não faz sentido você
sair se alongando para ir para uma corrida, né? Sair se alongando antes de um jogo, antes de um treino, porque você diminui a atividade muscular, você relaxa o músculo e o que você quer naquela hora é aumentar a atividade muscular. Então faz muito mais sentido você aquecer o músculo. Mas alongamentos suaves em músculos que estão muito rígidos, se você está se sentindo bem fazendo esse alongamento, também não é proibido alongar. Tá? O que não faz sentido é fazer grandes sessões de alongamento antes de uma prova. Isso não faz o menor sentido. Né? E tem um outro fator, eu sempre falo para quem vai para uma maratona, uma ultramaratona, uma corrida importante, aquela que você se planejou, né? Aquele momento pré-jogo, né? Você é jogador de basquete, jogador de futebol, aquele momento pré-jogo, a musculatura está naturalmente tensa porque você está preocupada com todo o planejamento que você fez, todos os objetivos que você quer alcançar naquele jogo, naquele torneio, naquela corrida, você quer alcançar, não importa se você é amador ou profissional, sempre o músculo vai tensionar muito pela tensão da situação mesmo, a emoção que está sendo colocada naquele momento. Então, é um momento de fazer uma meditação, de fazer alongamentos de relaxamento, para que você consiga um pouco diminuir a tensão desse músculo, diminuir o estresse do corpo. Mas lembra sempre que alongamento não pode ser dolorido, o alongamento tem que ser numa amplitude confortável e tem que ser no momento de relaxamento, fora do ambiente de treino é sempre o ideal, ou seja, no momento que a sua musculatura já se recuperou daquele estresse logo após a atividade, né? Ou de manhã, a hora que você acorda com aquela rigidez matinal, é interessante fazer um alongamento, é interessante fazer um trabalho de mobilidade, porque vai preparar o seu corpo para o dia, vai ajudar na recuperação muscular também no pós-jogo, mas sempre após aquele período de estresse, após algumas horas de recuperação muscular, tá bom? Então, a mensagem aqui é inserir no teu dia a dia novos hábitos que vão fazer com que você tenha mais mobilidade no teu tornozelo, mais mobilidade no seu corpo. Isso naturalmente vai fazer com que seus músculos fiquem menos tensos e tendam a fazer menos lesões durante o esporte, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com quem precisa desse tipo de conteúdo. Não esquece de seguir o canal, se inscrever lá e até a próxima.